Florência? Tati, è tutto tuo, eh? Ok, bom dia a todos e todas na América Latina, boa tarde na Itália. Sou Tatiana Ribeiro Viana, consultora externa do ILA, e hoje é com muito prazer e com muita alegria que iniciamos a nossa quarta sessão do curso de formação online sobre Direito e Cooperação Espacial para os países do Mercosul. Vejo que estão chegando os nossos participantes, então eu vou dar um minutinho para que todos entrem e consigam ouvir as primeiras orientações. Bom dia, boa tarde na Itália, bom dia na América Latina. Sou Tatiana Ribeiro Viana, consultora externa do ILA. É com muita alegria e com muito prazer que iniciamos a nossa quarta sessão de aulas do curso de Direito e Cooperação Espacial para os países do Mercosul. E hoje temos a grande alegria de ter um tema muito especial, muito importante e muito pouco estudados, né, pelos não militares, que é o tema das questões militares e de segurança relacionadas com as aplicações espaciais. Antes de iniciar, algumas informações de trabalho. A interpretação simultânea está disponível clicando no ícone do globo que você encontrará nas suas telas no canto inferior direito. Podem enviar perguntas e respostas, comentários, tanto aos especialistas e ao nosso relator, na seção de perguntas e respostas e no chat. Nossas aulas são sempre às terças e quinta-feiras, das 11 horas nos países do Mercosul e às 15 horas na Itália. E quem completar pelo menos 70% do curso poderá obter o diploma de participação. Agora passaremos um pequeno vídeo explicando o que é o ILA. Em 1966, nasce em Roma a ILA, Instituto Ítalo-Latino-Americano, uma organização que deve sua criação e fundação ao ministro das Relações do Exterior da época, Amintore Fanfani, que quis criar uma ponte sólida entre a Itália e os 20 países da América Latina. Países desde sempre amigos e parceiros estratégicos que, com aproximadamente 600 milhões de habitantes, representam atualmente 9% da população mundial e 10% do PIB do planeta. Em mais de 50 anos de atividade, a ILA hospedou mais de 500 conferências internacionais, encontrou mais de 57 chefes de Estado, promoveu numerosos programas de formação profissional, realizou exposições e atividades culturais, e nos últimos 10 anos realizou projetos no valor de 30 milhões de euros, dando sua contribuição em todas as áreas prioritárias de cada um de seus países membros. Este grande trabalho lançou as bases para uma relação sólida e produtiva entre a Itália e a América Latina. Uma relação de confiança e cooperação que continua a crescer e a renovar-se, também em âmbito europeu, onde a ILA promove o fortalecimento da aliança birregional, para continuar, junto com cada um dos países membros, o indispensável percurso rumo a um crescimento equitativo e sustentável. Agora nos aguardam novos desafios. Em um mundo cada vez mais interconectado, é essencial trabalhar juntos e fomentar um diálogo construtivo por meio de redes internacionais capazes de enfrentar os novos desafios e criar novas oportunidades para o futuro, em plena sintonia com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Começa aqui um novo caminho da ILA rumo a um mundo mais equitativo. Um caminho comum fundado na colaboração, no diálogo e no respeito da multiculturalidade. O futuro
futuro nos espera e a Ila está pronta a acolhê-lo como protagonista. Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Temos hoje a grande alegria de ter conosco o Brigadeiro do Ar, Reginaldo Pontiroli, da Força Aérea Brasileira, e que como eu disse anteriormente, hoje nos brindará com uma apresentação, com uma aula muito especial, muito pouco estudada pelos não militares, na área que é a questão das questões militares e de segurança relacionadas com as aplicações espaciais. O Brigadeiro do Ar, Reginaldo Pontiroli, é natural de São Paulo. Iniciou sua carreira militar em 1986. Formou-se na Academia da Força Aérea em 1992. Como tenente-capitão, atuou em diversas regiões do Brasil, além de ter sido instrutor de voo na Academia da Força Aérea. Aprimorou os conhecimentos do direito militar quando de sua passagem pelo Superior Tribunal Militar. Já como tenente-coronel, foi selecionado para compor o time de pilotos de aeronaves presidenciais. Como assessor aeronáutico da Presidência da República, durante este período, destaca-se a sua designação pela Presidência da República para exercer a função de coordenador do transporte aéreo de Sua Santidade, o Papa Francisco, dentro do território nacional brasileiro, por ocasião de sua visita ao Brasil para a 28ª Jornada Mundial da Juventude em 2013. Ao término de sua missão na Presidência da República, foi designado comandante da Base Aérea de São Paulo, promovido ao posto de coronel aviador e indicado, em seguida, para a Embaixada do Brasil em Roma como adido de defesa e aeronáutico. Na sua vida acadêmica militar, realizou todos os cursos de carreira, com destaque para especialização em negociação de contratos internacionais pela ILA, Instituto de Logística da Aeronáutica, emprego no Poder Aéreo, na Escola do Comando Estado-Maior da Aeronáutica, ECEMAR, pós-graduação em alta gestão para executivos e recente conclusão, em 2020, do curso de altos estudos em defesa na ESG, Escola Superior de Guerra, tradicional escola do pensamento político-militar brasileiro. O Brigadeiro Pontiroli é palestrante dos cursos de escola de pós-graduação da Força Aérea Brasileira. Na vida acadêmica civil, formou-se em Direito pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tendo realizado o curso básico de Direito Aeronáutico e Espacial da Sociedade Brasileira de Direito Espacial, SBDA, no Rio de Janeiro, sociedade da qual é membro. Esteve presente nas reuniões do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço em Viena, quando o diplomata brasileiro André Rippel assumiu a presidência daquela sessão em 2019, ano em que o Brigadeiro Pontiroli concluiu a 11ª edição do Master em Istituzione Politica Spaziale em Roma, pela CIOI, Sociedade Internacional, Sociedade para as Organizações Internacionais, por incentivo da doutora Tatiana Viana, tendo sido aluno e orientado da doutora Gabriela Arrigo, da Agência Espacial Brasileira, da Agência Espacial Italiana. O Brigadeiro Pontiroli possui 17 condecorações nacionais e 2 internacionais, e atualmente exerce a chefia das relações institucionais e parlamentares da aeronáutica. Brigadeiro Pontiroli, é uma honra e uma alegria termos o senhor conosco no nosso curso de Direito e Cooperação Espacial para os países
do Mercosul. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutora Tatiana Ribeiro Viana, minha incentivadora dos estudos na área de direito espacial, no qual tive o privilégio, fazendo master, junto com conhecer minha colega Florência Pauloni, que está dirigindo as atividades da Secretaria Técnico-Científica da ILA. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, estar com todos os colegas que labutam na área do direito espacial. É uma área fantástica, um desafio muito grande, é uma área que ainda tem muito espaço para crescer e eu fico muito honrado em estar com vocês aqui nesse momento. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente seguir um roteirinho que eu preparei para vocês e pergunto para a doutora Tatiana se está aparecendo tudo direitinho aí, tá joia? Perfeito. Então, tá bom. Ela me deu aqui 1h20, e nós vamos tentar cumprir esse prazo aí dentro da disciplina militar, para que depois ela não venha a jogar pedra em mim, que eu extrapolei o tempo, tá certo? Mas eu vou procurar estar dentro desse tempo de 1h20, 1h30, né? Falando, então, nesta manhã aqui na América do Sul, e nessa tarde na Europa, na Itália, sobre algumas questões militares e de segurança ligadas às atividades espaciais com relação ao Brasil. Nós temos, até fico empolgado em ver a quantidade de participantes que nós temos, já passamos de 100 aí, então é muita gente, e essa tecnologia, né, que proporciona a gente estar... Eu estou aqui em Brasília, na capital federal do Brasil, mas observei, enquanto a doutora Tatiana falava ali, que tinha um monte de gente entrando com chat de diversos lugares. Eu vi aí que parece que tem até da Dinamarca, lá para cima, né? E desde Moreno, lá na Argentina, na terra da no país da Florência. Então, assim, é fantástico a gente ver a capacidade que a internet, né, que essa videoconferência proporciona. Mas é sempre bom lembrar que ela depende sempre do espaço dos nossos satélites, né? E é isso que proporciona toda essa qualidade. Eu vou, como primeiro transparência aqui, eu trago para vocês aqui, essa questão do universo, né? É um mundo sem limite. Antigamente a gente dizia que o céu era o limite, mas hoje a gente sabe que existe um universo incrível lá fora que não se limita ao céu, né? Isso vale para os nossos estudantes, principalmente que estão a bordo conosco, né? Que estão iniciando nos estudos, têm uma vida pela frente. Essa área espacial realmente não tem limites, é uma área apaixonante. Eu tenho certeza que tem um campo enorme para quem se aprimorar e se dedicar no estudo da área espacial, do direito espacial especificamente, mas da área espacial como um todo. Eu deixo aqui inicialmente os meus agradecimentos à organização do evento, meus cumprimentos, agradecimento especial à embaixadora italiana Antonella Cavallari, que é a nossa secretária-geral da ILA, a Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana. Agradeço também a minha colega Tatiana, que está fazendo a intermediação hoje aqui. A Florência, também minha colega de master. Sofremos juntos, né? Sempre é um sofrimento, nada é de graça, né? Não existe nada de graça. Tudo na vida a gente tem que conquistar, tem que correr atrás, e fica essa mensagem também para os mais jovens, né? De que tem algumas situações, né? Algumas verdades na vida que às vezes a gente pensa que as coisas vêm de graça, e nada vem de graça. Tudo é mediante muito esforço, muita luta e muito suor. E aí as coisas acabam acontecendo. Eu tive o privilégio de estar em Roma, na época em que a doutora Tatiana Viana concluiu o doutorado dela, sendo a primeira mulher brasileira a concluir o doutorado em Direito Espacial
na grandiosíssima La Sapienza de Roma, a faculdade fantástica, que um dia, se Deus quiser, eu ainda volto para fazer meu doutorado, se ela me ajudar, ainda tento buscar essa porta aí, que sempre um sonho, né? Mas nada vem de graça, com certeza ela pagou o preço, né? E eu lembro de uma historinha que um pai foi dizer para a criança, 5 anos, olha, quando você fizer 7 anos, eu vou te contar o segredo da vida. E a criancinha, né, com 5, 6, quando ela fez 7 anos, ela foi perguntar, pai, e aí, qual que é? E aí ele chamou a sua filhinha e disse, olha, a vaca não dá leite. Ela cresceu sabendo que o leite vinha da vaca, a vaca dava leite. Mas a verdade que ele tinha para falar para ela naquela manhã é que a vaca não dá leite. Você tem que ir buscar. Você tem que colocar sua roupa de briga, como dizia o meu pai, ir lá no estaleiro da vaca, arrumar o banquinho, correr atrás, ter a posição, a técnica correta, e assim você vai conseguir o leite. Ele não vem de graça na sua mão, entregar na sua porta, né? É mais uma questão filosófica, né? A historinha de criança, mas ele diz tem muita verdade nessas brincadeiras. Então, o meu muito obrigado, então, à organização da ILA por esse convite. Fico muito honrado e como brasileiro, é um orgulho saber que o Brasil está desde o início, desde 1958, nas primeiras resoluções da ONU que trataram sobre o espaço exterior, o Brasil se fez presente, o Brasil estava com a sua diplomacia atuante desde o início da nossa atividade espacial. O Brasil sempre participa das atividades espaciais e eu trago esse slide aqui para fazer uma homenagem a todos os colegas do Mercosul, a todos os colegas da América Latina aqui, que estamos aqui, todos os nossos irmãos, vizinhos. Em especial, eu relembro esse seminário de 2012, em homenagem à nossa secretária técnico-científica, que teve o seu país hospedando esse seminário na Argentina. Então, fica aqui minha homenagem a todos vocês. Eu sou piloto, não tenho como negar isso, não tenho como... É um privilégio para mim, a doutora Tatiana já comentou isso daí no início. E aí eu começo com uma provocação com vocês. O que é que faz um avião voar? O que é que faz? Os estudantes, né, aqueles que entendem mais do assunto, logo me responderão acertadamente aqui com as razões técnicas, né, sobre sustentação, sobre o formato das asas, as pás, as turbinas, né, o caminho que o ar percorre pela asa e gerando a diferença de pressão e faz o avião voar. E eu fui instrutor de voo na Academia da Força Aérea e sempre ensinava isso daí para os meus alunos cadetes quando estavam começando o voo. Mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, na verdade eu fui ver que na verdade não é a aerodinâmica que faz o avião voar. O que faz o avião voar é o dinheiro. Para o bem ou para o mal, o que impulsiona, o que leva o avião para o alto é o dinheiro. E na área espacial também não é diferente. São os investimentos que buscam alavancar um programa espacial. São os investimentos, é o dinheiro que leva o foguete lá para o alto, que coloca o satélite em órbita, né? E aqui também presto minha homenagem ao nosso ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes, o nosso astronauta. E aqui já começa um pouco dentro do nosso objetivo, um dos nossos objetivos da aula é apresentar a participação, a contribuição dos militares, da Força Aérea Brasileira, especificamente, para os programas, para os projetos do Brasil na área espacial. E o nosso ministro está, né, buscando também esse caminho, trazendo investimentos para o Brasil, a fim de que a gente possa alavancar essa atividade. Então, a gente tem como objetivo aqui, nesses breves momentos que estaremos juntos,
conhecer os aspectos históricos da contribuição militar às atividades e aplicações espaciais no Brasil. Vocês vão ser capazes de identificar as possibilidades de cooperação na área espacial militar também com o nosso país. E eu vou apresentar, e vocês vão conhecer parte da estrutura militar ligada à atividade espacial, e também verificar que nós temos perfeita aderência às regras pacíficas, aos fins, à dualidade que nós temos sempre procurado colocar dentro dos nossos projetos para emprego civil e militar, porque o nosso país tem carência de recursos e nós não podemos dar o luxo de ter um programa específico militar, um programa específico civil. Caminhamos sempre lado a lado com as duas atividades conjuntamente sendo realizadas. Vamos seguir, para a gente alcançar aqueles objetivos, seguir esses 4 tópicos mais importantes aqui, e assim a gente consegue terminar dentro do tempo, né? Faça um breve roteiro sobre um breve histórico da corrida espacial, do surgimento, né? E como que o Brasil se coloca nesse início da corrida espacial, o que foi feito e qual a contribuição militar para o Programa Espacial Brasileiro. O PEB é o Programa Espacial Brasileiro. Doutora Tatiana, quando eu faço assim com o mouse, aparece para a senhora aí? O mouse não aparece, né? Tá bom. Sim, aparece. Então, Perfeito. ok. Em alguns momentos, então, eu uso o mouse para me ajudar. Então, o PEB é o Programa Espacial Brasileiro, que é conduzido pela nossa Agência Espacial Brasileira, né? Uma agência civil dirigida por técnicos altamente especializados. Falando aqui das dificuldades e conquistas dessa contribuição militar para o Brasil, a estrutura espacial militar brasileira que está instalada hoje em suporte a essa atividade, e alguma coisa, ao final, de questões de cooperação militar, né? O uso do espaço exterior para fins pacíficos, sempre, mesmo sendo uma força aérea, sempre buscando a cooperação com outras forças armadas. A gente vai ver também que nessa área espacial é muito difícil, as cooperações são sempre um pouco tímidas, sempre existem reservas de ambos os lados, mas o Brasil, com a sua característica pacífica, com seu povo que sempre prima pela resolução pacífica dos conflitos, inclusive esse é um dos nossos princípios basilares da nossa Constituição Federal, é a resolução pacífica dos conflitos. Então, isso está no sangue do brasileiro, está na nossa alma, e assim também isso daí transborda para as nossas atividades na Força Aérea Brasileira. A corrida espacial tem início depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ali na 45, quando termina o segundo, aquele conflito enorme que nós tivemos envolvendo o mundo inteiro, são diversas situações nesse cenário que levam aos 2 países que lutaram juntos, Estados Unidos e, na época, a União Soviética, né, a iniciarem uma disputa que ficou mais tarde conhecido como a Guerra Fria. E aí, eles, nesse ambiente de Guerra Fria, nesse ambiente de disputa, os Estados Unidos tentando correr para lançar o seu satélite, é surpreendido em 4 de outubro de 57, com o Sputnik 1, que foi, na verdade, um avanço dos soviéticos que se lançaram ao espaço à frente dos americanos, os seus rivais naquele momento, naquela corrida espacial. É um momento que um anunciava uma coisa, o outro anunciava outra, e um tentando superar o outro. E assim foi, até que 4 de outubro o mundo viu o Sputnik ganhar o espaço. E aí, logicamente, diversas preocupações surgiram. Preocupações, na verdade, não era com o Sputnik, mas era sim com esse outro amigo que está aí, o R-7, porque ele foi o primeiro míssil balístico intercontinental, o que estava levando o Sputnik 1 para o espaço. E, embora
o Sputnik integre esse evento histórico da corrida espacial, essa inauguração, a aeroespacial, ela é iniciada, na verdade, com os planos estratégicos militares de cada potência tinha com relação a outra potência. E esse foguete R-7 foi o que causou a maior preocupação em todos os atores internacionais. O ambiente era de disputa, tanto na área política quanto na área econômica, mas principalmente na área tecnológico-militar. Essa Guerra Fria foi acontecendo e a situação ia fugindo praticamente do controle. E aí surge a questão dessa Guerra Fria, né, dos filhos da Guerra Fria, quem seria, né, os filhos? Aí tem a propaganda, filmes foram feitos a esse respeito, e aí fica a pergunta, quem é esse filho da Guerra Fria? Quem já leu o livro, os artigos do professor Montserrat Filho, José Montserrat Filho, um dos grandes nomes do direito espacial brasileiro, a quem eu também rendo, neste momento, as minhas homenagens. Eu tive o prazer de encontrar pessoalmente o professor Montserrat Filho em 2017, aqui no Comando da Aeronáutica, numa reunião que nós participamos juntos. E esse livro, que está à direita da tela, Direito Espacial, é um livro que me acompanha sempre, é um livro muito didático do professor Montserrat Filho, e ele cunhou, eu acredito que foi ele que cunhou essa expressão, que o direito espacial é filho da Guerra Fria. Ele nasce nesse momento de dificuldade, nesse momento de disputa, nesse clima de competição entre as duas superpotências. E nesse contexto é que é lançado a base do direito espacial, os principais tratados que até hoje regem essa atividade espacial. É nesse contexto que surge o direito espacial, num contexto de Guerra Fria, num contexto de disputa, num contexto de rivalidade entre as duas superpotências. Mas essa rivalidade chega a um ponto tal que o medo de uma corrida desenfreada, sem regras, não existia nenhuma regulamentação, não existia nenhuma lei que fosse aplicada a essas situações. Era um ambiente que estava crescendo, o conflito aumentando e não se tinham regulamentações. E, nesse momento, o bom senso falou mais alto, as duas superpotências entram num acordo e chegam à conclusão que eles não têm como fugir do debate para regulamentar essa corrida espacial. E essa situação teria que ser resolvida e discutida num plenário mais amplo, num ambiente de discussão mais abrangente, que envolvesse diversos atores, num ambiente neutro, para que pudesse ser debatido e regulamentado. Então, essa questão foi trazida para o seio da Organização das Nações Unidas, que em 1959, então, decide criar o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, já com 24 países na sua inauguração. E para nós, brasileiros, é sempre um orgulho, motivo de satisfação ver que o Brasil estava presente já desde o início, na atividade inicial, nas discussões iniciais do tratado de colaboração, né, na criação do Corpus, e isso tudo, né, gera certas tradições. Então, o nosso corpo diplomático brasileiro, e aqui também faço as minhas homenagens aos nossos diplomatas, e cito pessoalmente o doutor André Rippel, a quem eu passei a admirar, conheci na 62ª sessão do Corpus, onde ele assumiu a presidência. Estive lá com meus colegas
do Master da CIOI, conduzidos pela doutora Gabriela Arrigo, a nossa orientadora, minha e da Paulone. Estivemos juntos, a doutora Gabriela também foi sempre uma referência para mim nessa área, e nós estivemos então presentes, e presto aqui as minhas homenagens ao nosso corpo diplomático, que tem uma longa tradição, e a ONU é feita de tradições, né? E uma dessas tradições que emergiram ao longo do tempo é a tradição de o Brasil abrir sempre, fazer sempre o primeiro discurso na conferência, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde 1955 é assim, o Brasil fala e o segundo é o anfitrião da casa, é os Estados Unidos. E essas tradições são sempre fruto, né, do trabalho, do reconhecimento daqueles que se dedicam a essas causas. Eu trago aqui uma breve recordação do trabalho do brasileiro Oswaldo Aranha, nosso diplomata, que presidiu a primeira Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, realizada em 44, e a segunda Assembleia Geral Ordinária. A ele nós devemos essa tradição, esse costume da ONU de permitir que o Brasil tenha essa honra e esse privilégio de fazer a abertura sempre das conferências da Assembleia Geral das Nações Unidas. Visto esse pequeno histórico, né, passamos então à nossa área mais específica brasileira. Como é que nós estávamos aqui no Brasil, dentro desse contexto de corrida espacial, dentro desse contexto de guerra fria, de disputa com as duas potências hegemônicas avançando, né, para a corrida espacial, basicamente dominando todo o contexto, dominando toda a política, toda a narrativa dessa corrida espacial. Como é que se situava o Brasil nesse aspecto? Então, eu trago aqui nos próximos slides também uma breve contribuição do histórico da participação militar nas atividades espaciais brasileiras. Eu grifei ali e ressaltei que é uma contribuição militar para as atividades espaciais brasileiras. Não é a preponderância da Força Aérea, do militar, mas sempre trabalhando com os nossos cientistas civis e os nossos cientistas militares também. Os senhores verão que desde o início da gênese do nosso programa espacial, das nossas atividades espaciais, a Força Aérea sempre deu a sua contribuição. A Força Aérea sempre esteve presente, o Brasil sempre pôde contar com os nossos engenheiros, com os nossos técnicos, para apoiar essa atividade, até que, em 1994, o Brasil decide criar a nossa Agência Espacial Brasileira. E aí, então, a Agência Espacial Brasileira assume a rédea, a política, a coordenação de toda a atividade espacial. Nós vimos já na brilhante aula do professor Leonardi, da Agência Espacial Brasileira, uma grande apresentação que eu tive o prazer, o privilégio de vir aqui com tantos detalhes. Então, ele labuta hoje na Agência Espacial Brasileira, e é a Agência Espacial Brasileira, conduzida hoje pelo nosso coronel engenheiro Moura, que é da Força Aérea também. São eles que tocam o programa espacial brasileiro. Mas eu apresento aqui um breve histórico, passagem rápida. Aqueles colegas que são de outros países talvez não tenham noção dessa participação, e é a eles que eu dedico esses próximos slides. Em 1961, portanto, no mesmo ano em que o astronauta russo Yuri Gagarin foi ao espaço, né, rompeu essa áurea, né, entrou, foi o primeiro astronauta. Ele esteve no Brasil, logo na sequência, ele foi para o espaço em abril de 61, e em julho ele estava visitando o Brasil, visitou São Paulo, Rio de Janeiro. Nesse momento, o nosso presidente, Jânio Quadros, o condecora com uma medalha
e também aproveita essa ocasião para criar no Brasil, em 1961, o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Estudos Espaciais. Os senhores podem ver que desde o início, né, em 61 foi o primeiro astronauta a ir para o espaço, o Gagarin. Em 61 o Brasil já estava se preocupando com a área espacial. As fotos retratam aí a participação, a contribuição, né, militar. Nós temos o nosso chefe do Estado-Maior à época, General Grum Moss, presente nesse momento. O próprio astronauta Yuri Gagarin também é da Força Aérea do seu país. Então, assim, penso que seja muito comum a participação e a contribuição dos militares, principalmente da Força Aérea, nos seus programas espaciais de cada estado. Não tem como dissociarmos, não há nenhuma coisa errada nisso, muito pelo contrário, é uma colaboração que tem entre a área civil e a área militar, sempre tendo em mente o Tratado de Espaço, que reforça que as atividades têm que ser sempre para fins pacíficos, como é a índole do brasileiro. Então, em 61, nós temos já o decreto de criação do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Estudos Espaciais do Brasil. Não se fala ainda em agência espacial, mas esse grupo fica aqui, então, eu destaco nessa parte em vermelho, é o representante do Estado-Maior das Forças Armadas dentro da origem, dentro do início dessa atividade. E logo na sequência foi criada a Comissão Nacional de Assuntos Espaciais, né? Essa comissão, ela funciona, a sua primeira sede é dentro de um quartel da aeronáutica, dentro da aeronáutica em si, que era no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, em São José dos Campos, onde a Força Aérea Brasileira tem o seu maior polo tecnológico, tem os seus institutos, as suas faculdades de engenharia, né? Seus cursos de engenharia funcionam todos na cidade de São José dos Campos, no interior do meu querido estado de São Paulo. E nós temos como primeiro diretor da CNAE esse cientista renomado e conhecido, né? Formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, por Stanford e por Harvard, que vem a ser um brigadeiro, um oficial general da Força Aérea Brasileira também. Em 64, na sequência, é criado esse Grupo Executivo de Trabalho e Estudo de Projetos Especiais, que ficou responsável pela escolha de criação de um centro de lançamento do Brasil, que nós chamamos de CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Fica no litoral do país, no belo estado do Rio Grande do Norte, um estado fantástico que tem uma ligação com a Força Aérea e com a área espacial muito grande. E essa comissão também era subordinada ao Estado-Maior da Aeronáutica. Então, no ano seguinte, essa comissão dá frutos e é criado o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, na cidade de Natal. E trago aqui uma foto do início, né, das atividades de preparação de um foguete lá naquele nosso centro, em 1970, essa foto. Em 69, nós temos aqui a criação do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Este instituto, que pertence à Força Aérea, é um orgulho para todos nós da Força Aérea e para todo brasileiro, para todo cientista, para todo aquele que labuta na área espacial. Esse Instituto de Aeronáutica e Espaço é dirigido hoje pelo brigadeiro O'Donnell, que é um colega meu de turma, que é aviador e é engenheiro também. E eles conduziram agora, em outubro de 2021, portanto, há um mês atrás, um evento que foi um marco histórico na nossa atividade espacial, que foi o primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S-50, que foi realizado com sucesso pelo DCTA, que é o nosso Departamento de Controle de Ciência e Tecnologia Aeroespaciais, e pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. Ficamos todos muito empolgados com o sucesso desse lançamento.
Tudo que eu estou trazendo aqui, aproveito, eu ia dizer no início, né, mas eu aproveito para dizer agora, não tem nada reservado, nada classificado. O Brasil está sempre com a filosofia de divulgar o que faz, não temos nada a esconder, de reservas, né? Então, isso daqui os senhores podem encontrar na internet, podem encontrar no YouTube. É um orgulho para os engenheiros brasileiros, para todos aqueles que labutam na atividade espacial brasileira. Logo na sequência é instituída a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAI. Ela teve uma finalidade muito importante, porque coube a ela implementar a então denominada Missão Espacial Completa Brasileira, MECB. É um marco na nossa história, porque ela se propunha, a MECB se propunha a fazer a missão com todas as atividades, desenvolver todas as fases necessárias à atividade espacial, como centro de lançamento, construção de foguetes, construção de satélites. Nós vamos ver logo mais à frente, quando a gente falar da COBAI, nos próximos slides. Na linha do tempo, ainda em 71, é criado o INPE, o Instituto Civil, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Instituto tem como seu ícone o Dr. Fernando Mendonça, um grande cientista brasileiro. Tem uma história fantástica na área de foguetes. Se os senhores procurarem, encontrarão. O Dr. Fernando Mendonça, né, é um pai dos foguetes brasileiros. Muito amigo e próximo do Von Braun, que trabalhou nos Estados Unidos, né, dirigindo toda a atividade espacial. É um ícone, um orgulho para nós também, e é um orgulho que ele seja também um oficial da Força Aérea, né? Era aviador, depois fez os cursos de engenharia, e na criação do INPE a gente vê aqui também a participação, a contribuição do Estado-Maior das Forças Armadas. Eu trago aqui uma foto do nosso laboratório de qualificação de sistemas e testes ambientais do INPE, que é um orgulho, que é uma alegria, uma satisfação. Nós vemos a capacidade instalada nesse Parque de São José dos Campos e, particularmente, a dedicação de todos aqueles que trabalham no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável por tanto sucesso dos nossos programas. E aí, em 80, logo na sequência, vem a MECB, que eu falei, que é a Missão Espacial Completa Brasileira, que ela tinha por meta o estabelecimento da autonomia na área espacial. Nós estamos aqui falando em 1980. 1980. Eu penso que se nós tivéssemos perseguido, né, investido recursos nessa meta que nós tínhamos, talvez estivéssemos muito mais avançado, talvez estivéssemos com sucessos mais reiterados dentro da área espacial. Mas, como eu disse no início, né, o que faz o avião voar não é a aerodinâmica, o que faz o avião voar são os recursos, é o dinheiro que você coloca. E assim é também na área espacial, né? A missão completa, Missão Espacial Completa Brasileira, tinha por intenção colocar satélites brasileiros em órbitas com foguetes nacionais a partir de um centro de lançamento nacional. Alguma coisa disso nós conseguimos, mas nem tudo, né? Isso aqui é uma das coisas que a gente conseguiu. Inauguramos um outro centro de lançamento em Alcântara, no Maranhão, que hoje em dia esse centro é um dos nossos orgulhos também na área espacial. O Brasil, em 83, inaugurou esse centro, foi uma coisa fantástica para a nossa atividade. Então, em 94, para a gente resumir, o governo brasileiro cria a Agência Espacial Brasileira. Toda a atividade espacial brasileira passa a ser coordenada, orientada e conduzida pela Agência Espacial, a quem nós procuramos, então, apoiar com a expertise que foi desenvolvida ao longo desses
mais de 30 anos, até que a Agência Espacial Brasileira fosse criada, desde 61, quando o Estado-Maior das Forças Armadas iniciou as suas atividades espaciais. Então, a Agência Brasileira vem para coordenar, para dar a governança no sistema espacial brasileiro. E nós temos hoje aqui, eu presto as minhas homenagens à Agência Espacial Brasileira, a todos os seus técnicos, os seus engenheiros, os seus administradores, e o faço aqui na pessoa do nosso diretor-presidente da EB, o Dr. Moura, um coronel engenheiro da Força Aérea Brasileira, altamente capacitado, experiente, qualificado, que tem conduzido muito bem a nossa Agência Espacial Brasileira, que tem sido motivo de orgulho para todos nós. Dificuldades e conquistas nas nossas atividades. Eu trago aqui uma tabelinha simples sobre o que cada país coloca de recurso no seu programa espacial. É de 2017, mas é só para explicitar que os recursos orçamentários escassos acabam reduzindo a abrangência de programas espaciais, né? Nós vemos aqui a nossa querida Argentina, nossos irmãos argentinos aqui, que acordaram para a importância do espaço e estão investindo muito mais do que o Brasil, seja em bilhões de dólares, sejam também em porcentagem do PIB. Nós vemos uma discrepância muito grande. Nós procuramos aqui fazer milagres, e eu rendo as minhas homenagens ao Ministério da Ciência e Tecnologia, à Agência Espacial Brasileira, que conduz o Programa Espacial Brasileiro, porque é realmente um milagre o que eles fazem com os poucos recursos que nós temos, né? E passamos, então, à estrutura espacial militar brasileira. O que a Força Aérea dispõe para apoiar a Agência Espacial Brasileira, para apoiar o governo brasileiro, o Programa Espacial Brasileiro, para que ele possa ser alavancado? A Força Aérea Brasileira possui, no interior de São Paulo, em São José dos Campos, uma excelente estrutura de tecnologia voltada para programas espaciais, voltada para o desenvolvimento das atividades espaciais. A Força Aérea Brasileira tem sede ali em São José dos Campos, o Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, que é o nosso braço científico e tecnológico que está sempre buscando fazer frente às necessidades que a Força Aérea tem, e o DCTA ele vai à frente buscando as soluções. O DCTA é composto pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a nossa VEDET, a Escola de Engenharia, que possui os cursos mais avançados da Força Aérea, e poderia dizer, sem sombra de errar, um dos mais importantes do país, seja no meio militar, seja no meio civil. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é reconhecido pela qualidade e pela excelência dos seus egressos, que sempre têm excelentes posições dentro das indústrias, dentro do governo, principalmente ligado à área tecnológica. Temos também o Instituto de Estudos Avançados, que é um instituto que ele está voltado a pensar o futuro, para descobrir novas tecnologias, ele está sempre pensando no limite, né, na fronteira do conhecimento. E temos o IAE, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é a mão de obra que executa os projetos espaciais brasileiros. E temos o Instituto de Fomento Industrial, que vai fazer a homologação de todos os artefatos aeroespaciais utilizados pela nossa. Brigadeiro? Brigadeiro? Acho que deu um problema de conexão. Vamos aguardar um minuto. Enquanto o Brigadeiro se reconecta, se vocês quiserem já iniciar as perguntas e respostas, estamos à disposição, podem iniciar já na sessão perguntas e respostas,
e também no chat, ok? Muito obrigada. Acho que o Brigadeiro se retornou. Oh, Brigadeiro? Olá, o seu microfone está desligado. Só ligar o microfone que está desligado, Brigadeiro. Brigadeiro? O microfone está desligado. Ah, ok. Bom, então, enquanto o Brigadeiro se reconecta novamente, estamos já ok? E vocês podem começar a escrever no chat ou na seção perguntas e respostas, que aí podemos depois apresentar o nosso relator. Ok. Tudo ok? Tudo ok, Voltei. perfeito. Eu não sei o Retomamos. que aconteceu, mas caiu aqui a nossa... Mas isso é perfeitamente normal, a nossa acontece conexão. Então, a vou tecnologia. tentar voltar para a gente voltar à nossa apresentação. Um minutinho só. Tranquilo, perfeito. Ok, cadê o nosso... Ok, voltei. Imagino que estejam vendo Sim. a apresentação. Então, vou colocar no modo aqui para que todos consigam ver melhor. Perfeito. E eu acho que agora voltamos, perfeito, né? voltamos. O controle é bom para eu respirar e beber uma água. É verdade. Muito obrigada. Inclusive, Brigadeiro, talvez podemos fazer uma pequena pausa, se o senhor concordar. Temos uma pergunta. Pois não, pois e não. assim o senhor também descansa um pouquinho e nós fazemos Perfeitamente, perfeitamente. Nós temos a Cláudia Daniela Soares Arias, que agradece a sua apresentação. Ela nos fala de Quito, no Equador. Uau! Bom dia, Cláudia Daniela, muito obrigada. Ela fala muito obrigada, Brigadeiro Pontiroli, pela sua tão interessante apresentação. Ela queria saber que tipo de colaboração, né, os institutos espaciais brasileiros possuem com os demais países da América do Sul. Se o senhor for falar disso mais para frente, a gente pode aguardar, não tem nenhum problema, o senhor pode, de repente, só dizer se temos essas possibilidades de cooperação. Eu acho que, inclusive, Brigadeiro Pontiroli, a pergunta da Cláudia é excelente, porque nos leva ao tema, um objetivo principal, inclusive um dos objetivos, né, que a ILA busca com os nossos cursos também, Direito e Cooperação, é justamente isso, a cooperação entre os países da América Latina na área espacial, né, o conhecimento, tanto na área tecnológica, como militar, como na área jurídica também. Então, isso para nós é uma grande alegria. Então, tem uma segunda pergunta, aí depois a gente passa para o segundo bloco da apresentação do senhor, que é a Caroline Santos Oliveira, que pergunta se nós temos alguma expectativa no nosso PEB de formar novos astronautas para o Brasil. São essas duas perguntas que temos aqui. Ok, muito bem. Obrigado a Cláudia, que está em Quito, no Equador. Que bom ter ouvintes aí no Equador, essa terra maravilhosa. Tenho grandes amigos aí, fiz grandes amigos no tempo que estava em Roma, alguns adidos daí. Então, meu abraço especial ao povo do Equador, povo tão acolhente, tão carinhoso. Eu vou, Cláudia, pedir para você esperar alguns minutinhos, que os próximos slides eu vou falar justamente dessas possibilidades de cooperação, tá bom? Respondendo a Caroline Santos Oliveira. A doutora Tatiana não falou onde que ela está, mas acredito que não seja no Equador. Com esse nome, acredito que seja brasileira, né? Sim. Novos astronautas, eu acho que o Brasil sempre tem que buscar essa possibilidade, né? O primeiro astronauta foi um tenente-coronel da Força Aérea. Mas eu acredito que talvez melhor para responder essa pergunta, responderia com maior propriedade. Eu não quero também entrar no tema que não me pertence. O próprio diretor-presidente da AEB, o Coronel Moura, ele vai estar presente aqui nas próximas sessões,
E se você me permitir, Caroline, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para ele. Mas pode deixar que, se você não fizer, eu mesmo vou lembrar de fazer, que eu vou estar assistindo a aula dele, e eu faço essa pergunta para ele, tá certo? Que ele vai ter plenas condições de responder com mais propriedade, tá bom? Obrigada, Voltando, coronel. então, aqui na nossa apresentação, nós estávamos aqui com esses 2 centros de lançamento da Barreira do Inferno, do centro de lançamento de Alcântara, que eu vou falar sobre o centro de lançamento de Alcântara e as possibilidades de cooperação com os países aqui no entorno do Brasil. E nós temos aqui também, eu coloquei um centro de aquisições, uma comissão que faz a compra, quando nós não conseguimos desenvolver essa comissão é responsável por fazer aquisição de satélites também, tá bom? Dentro da estrutura espacial militar brasileira, também para os senhores conhecerem, nós temos um comando aeroespacial ativado dentro da Força Aérea Brasileira. Sim, e dentro desse comando aeroespacial, eu destaco aqui o Centro de Operações Espaciais Brasileiros, chamado de COP, que é um orgulho para todos nós brasileiros. Eu tenho certeza que a doutora Tatiana Viana ainda não conheceu, porque é um centro que foi inaugurado recentemente. A doutora Tatiana já estava na Europa, então eu a convido para, quando estiver no Brasil, vir conhecer esse nosso Centro de Operações Espaciais. Ele foi construído em colaboração, em cooperação, em parceria com a nossa Telebrás, que é a nossa indústria, a nossa empresa de telecomunicações brasileiras. É uma parceria que está dando muito certo. Lá dentro nós temos técnicos civis e técnicos militares. Eles controlam o SGDC, que é o nosso satélite geoestacionário de comunicações. E tem as bandas militares que nós usamos para as comunicações reservadas, e eles utilizam as bandas de comunicação, de internet. Esse centro está trazendo um benefício muito grande para as nossas populações mais distantes, nos diversos rincões do nosso país. Nós temos, sobre a área de responsabilidade da Força Aérea Brasileira, 22 milhões de quilômetros quadrados. E eu peço que vocês prestem atenção na grandiosidade desse número. São 22 milhões de quilômetros quadrados, abarcando a área territorial brasileira, mais o mar territorial do Brasil, mais a zona econômica de exploração, a ZE, Zona de Exploração Econômica Exclusiva, mais a área dos acordos internacionais, em que o Brasil se responsabiliza em prestar assistência a aeronaves sinistradas, a embarcações que estão à deriva. Nós temos aquele acidente do Air France, que estava para cima de Fernando de Noronha, que se acidentou e estava dentro da área de responsabilidade do Brasil para a questão de busca e salvamento. Então, tudo isso é possível mediante a operacionalização de satélites, a utilização desses recursos espaciais. Esse Centro de Operações Espaciais Brasileiros realmente nos dá muito orgulho, ele está muito bem organizado. A doutora Tatiana, quando tiver a oportunidade de nos visitar, vai ser um prazer. Ele é de primeiro mundo, ele é quase igual um centro italiano de primeiro mundo. Somos aqui do Brasil, mas esse centro espacial nos dá muito, muito orgulho, tá certo? Então, temos aqui a cerimônia de inauguração dele, que foi agora, recentemente, tem 2 anos, né? Teve a presença do presidente da República, que tem estimulado muito essas atividades espaciais. Ele é um incentivador dos recursos dos benefícios que essa atividade espacial traz para o nosso país. E ele, o nosso Centro de Operações Espaciais, é responsável por colocar o nosso Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o nosso PESE, em funcionamento. O que é o PESE? É um programa que existe dentro da Força Aérea Brasileira. Eu falo como
como dos aspectos militares, que me foi proposto dizer, que busca, né, dentro de um horizonte temporal razoável, estabelecer aonde que a gente quer chegar, quais são os objetivos que nós queremos atingir. E nós temos que, dentro do Programa de Estratégico de Sistemas Espaciais Brasileiros, ele é um programa criado para atender às necessidades estratégicas das Forças Armadas, mas da sociedade brasileira. Aí vem aquela característica que eu disse desde o início, da dualidade e do atendimento às necessidades da sociedade brasileira. Todos os nossos programas, eles são duais, todos eles buscam essa dualidade, né? O PESE, ele tem como objetivo, além de potencializar estrategicamente os outros sistemas da defesa, sejam da Força Naval, da Força Terrestre, como o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que tem o controle do nosso litoral, o monitoramento das nossas fronteiras, também através do CISFRON, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, SISDABRA, que faz parte do Sistema também de Proteção da Amazônia, e diversos outros programas afins de cunho civil, como telecomunicações, a inclusão digital das comunidades mais distantes dentro desse imenso território continental que o Brasil tem, a melhoria na cobertura e capacidade de banda larga, as inovações na agricultura, a adoção da agricultura de precisão, são diversos benefícios que esse programa PESE, que ele é instituído dentro da Força Aérea Brasileira, ele traz para a sociedade civil com fins pacíficos, com fins de aumentar o desenvolvimento do nosso povo brasileiro. Ele traz aspectos de proteção ambiental, proteção da Amazônia, reduzindo, né, e controlando o desmatamento, queimadas, o monitoramento de pesca ilegal que é feita dentro do nosso litoral, muitas vezes por barcos de pesca nacionais e estrangeiros, né? É utilizado também esse PESE para proteção e prevenção de desastres, para informações meteorológicas mais precisas. Então, são diversos benefícios que esse programa, dentro da área militar, traz também para a área civil. Isso tudo gera possibilidades enormes de cooperação na área civil e na área militar. A área militar, as cooperações, principalmente a área militar espacial, são um pouco mais tímidas. Nós gostaríamos, e nós estamos abertos, e os nossos documentos oficiais da área de defesa mostram que nós temos o direcionamento para a cooperação internacional, para o emprego dual dos nossos recursos. Eu trago aqui a diretriz do comandante da Aeronáutica, nosso comandante é o Brigadeiro Batista Júnior, que logo que assumiu o comando, emitiu a sua diretriz de comando, fazendo referência à Estratégia Nacional de Defesa e elencando dentro do seu documento, e esse documento aqui eu, como comandante, tenho ele sempre aqui comigo, do meu lado, né? Essa diretriz do comandante está sempre com todos os oficiais generais da Força Aérea para nortear as suas atividades. E ela traz aqui, elenca o setor espacial como estratégico para a Força Aérea. E fala do PESE com essa concepção de emprego dual para atender demandas civis e demandas militares. Não é porque é um programa militar que você vai focar somente na atividade militar. O Brasil tem essa característica, a Força Aérea tem essa característica. E dentro da parte de cooperação espacial, Cláudia, que está em Quito, no Equador, que tinha me perguntado, nós temos diversas possibilidades, né? Nós estamos abrindo o nosso centro de lançamento de Alcântara e, através de um chamamento público coordenado pela Agência Espacial Brasileira,
nós estamos abrindo o Centro Espacial de Alcântara, o Centro de Lançamento de Alcântara, agora concebido como um centro espacial, como uma maior capacidade, um conjunto de serviços que vão ser oferecidos para a exploração comercial. A Agência Espacial Brasileira conduziu muito bem esse processo e nós tivemos recentemente, esse ano, já um avanço muito importante com a cerimônia que foi feita sobre a divulgação das empresas selecionadas para cada um dos tópicos que foi ofertado para a iniciativa privada. E dentro dessa concepção, né, de utilização, de abertura para o uso civil do Centro Espacial de Alcântara, né, uma das palavras que chama a atenção do nosso comandante da aeronáutica, o nosso militar 01, Força Aérea 01, né, que define os nossos objetivos, que direciona as nossas atividades, ele também ressalta essa participação da Força Aérea Brasileira na contribuição junto à comunidade científica nacional e internacional, procurando abrir o nosso centro espacial para o desenvolvimento de estudos, pesquisas e tecnologias estruturantes. Né? Então, nosso centro já tem as empresas que foram selecionadas, estão na fase de negociação contratual para ver como é que vamos operar, e a Força Aérea se reservou também, dentro dessa concessão, ela se reservou alguns slots de tempo para uso da própria Força Aérea em colaboração com outros países amigos, como o Equador, que quiserem colaborar, que quiserem desenvolver projetos tecnológicos, projetos espaciais juntos, tecnologias, junto com a Força Aérea Brasileira. Né? Nós temos essa reserva, se não me falha a memória, posso até cometer algum engano, mas eu acho que são 60 dias que ficam reservados para nós desenvolvermos e lançarmos esses nossos projetos. A parte dessa exploração comercial que pode ser também contratada para lançar algum projeto de algum país vizinho, de algum irmão nosso. E aqui eu digo irmão e digo de coração, porque o Brasil tem uma relação de paz e de fraternidade com os nossos vizinhos que é difícil nós encontrarmos em outras regiões do mundo. A América do Sul, a América Latina, particularmente aqui os nossos irmãos do Mercosul, a nossa América do Sul, ela é um continente que há muito tempo nós não vemos guerras, nós não vemos conflitos de grandes proporções, então nós vivemos em paz, vivemos muito bem com todos os nossos vizinhos, somos sempre amigos, somos sempre bem recebidos quando visitamos países aqui do lado e recebemos também, temos muito prazer em receber os nossos irmãos aqui no nosso território brasileiro. Né? Então, abre-se uma frente comercial e uma frente também militar de cooperação e de exploração. Ainda com relação a essa cerimônia, o nosso comandante também, ele reafirmou nessa cerimônia o compromisso da Força Aérea Brasileira com o desenvolvimento do país, o desenvolvimento socioeconômico regional e nacional, não só dos aspectos militares, do lançamento de foguetes, dos satélites militares, mas sempre visando essa dualidade do emprego no nosso centro de Alcântara. E aqui eu aproveito para fazer uma breve propaganda do nosso centro de lançamento de Alcântara, dizendo das vantagens que nós temos frente aos outros centros. Né? Eu estou falando aqui, com certeza, para alunos, né, que estão entrando na área do direito espacial, mas, com certeza, nós temos aqui doutores também, né? E só de olhar no vídeo eu vejo a doutora Tatiana ali. Nós temos diversos doutores também participando e conhecem muito bem desses aspectos, né? E eu ressalto aqui, então, as vantagens de Alcântara, que é a proximidade do mar, o litoral que está ali, que facilita o acesso e o controle dessas atividades, a localização espetacular do nosso centro de Alcântara, possibilita lançamentos em órbitas polares e equatoriais e com economia considerável de combustível, né? A região ali de Alcântara tem uma baixa densidade demográfica, uma outra grande vantagem.
nós não temos aqui incidência de terremotos e furacões, nós temos aqui uma terra, um clima abençoado por Deus, uma situação bastante favorável que não enfrentamos esses tipos de problemas, né? O tráfego aéreo naquela região também ali tem uma baixa densidade e é uma localidade ideal para lançamentos também sob demandas, né? E destaco, por último, o porto de Itaqui, no Maranhão, que tem um calado profundo, que tem alguns navios chineses que só conseguem chegar no Brasil nesse porto do Maranhão, de Itaqui, que é onde tem o maior calado, ou seja, facilita o transporte de equipamentos e de recursos para serem utilizados. Então, fica aqui a minha propaganda, mas também a minha constatação de que Alcântara é um sucesso, e agora, em 2019, nós assinamos o acordo de salvaguarda com os Estados Unidos, permitindo, então, que agora a gente possa explorar comercialmente esse nosso Centro Espacial de Alcântara, né? Porque a maioria dos produtos, a maioria dos equipamentos tem componentes americanos e era uma barreira para a utilização comercial em Alcântara. Então, reforçando e já caminhando mais para o fim, que eu estou de olho no relógio aqui, doutora Tatiana, para a gente não passar daquilo que a senhora me propôs, nós reforçando aqui os nossos fins pacíficos da Força Aérea Brasileira em todas as nossas participações, a participação do Brasil, né? E agora, recentemente, nós aderimos ao programa Artemis, e o Brasil está, sim, participando desse esforço. Eu trago aqui, né, o Diário Oficial da União do Brasil, nosso documento oficial, onde são publicados todos os atos administrativos. Eu trago aqui o destaque, né, agora de 2021, quando foi assinado e publicado o acordo, né, da participação do Brasil, sempre para fins pacíficos, né? Então, o Brasil é sempre voltado para essa atividade pacífica. Mas aí, de repente, entrando um pouco na área militar, surgem os guardiões de espaço, né, como estão sendo chamados os militares americanos, que fazem parte da recém-criada Força Espacial Americana. Mas até aí nós vemos que a comunidade espacial ela procura sempre reforçar a sua vocação para desenvolver atividades voltadas para fins pacíficos, né? Dentro até da missão da Força Espacial Americana. Eu digo isso como militar, né? Nós militares queremos sempre a paz, e esse é o nosso objetivo. Nós lutamos pela paz. E dentro da missão da Space Force, tem lá que sempre, né, você está sempre focando, e eu destaco aqui o dissuadir, está sempre procurando proteger os seus interesses, né? Sempre numa visão mais defensiva, né? E nesse momento, quando falo de força espacial, me foi proposto falar de aspectos militares, né? Não tenho como fugir do recente episódio que ganhou as páginas aí de notícias, de testes sendo realizados, né? E a Time trouxe, diversos outros veículos trouxeram, né? Do Cosmos 1408, que foi feito um ensaio, né? Mas ainda assim, a gente vê nas manifestações dos principais atores, né? A vocação, o chamamento à prevenção, a um ambiente espacial seguro, a um ambiente espacial sustentável, né? Que possa ser usufruído por todos os atores internacionais, hoje e no futuro. Então, um esforço da comunidade espacial internacional para que nós mantenhamos aquele ambiente o mais sanitizado possível, para que nós consigamos unir os esforços de toda a nossa comunidade internacional para que nós consigamos ter uma atividade civil no espaço, sempre em proveito da humanidade, né? Até a OTAN, que é uma atividade, uma organização, né, de defesa dos países do Atlântico Norte, né?
veio a público, através do seu presidente, né, dizer que não pretende militarizar o espaço continua aquele espaço bonito, vocacionado para atividades de cooperação, seja na área militar, seja na área civil, mas ele continua sendo aquele sonho bonito de cooperação dentro da área espacial, né? Especificamente dentro da Força Aérea Brasileira, nós vemos movimentos, né, da nossa Força Aérea buscando cooperação. Recentemente, o nosso comandante esteve, esse ano, nos Estados Unidos, encontrou-se com o comandante da Força Aérea Americana em busca de cooperação operacional. Nós tivemos, né, cooperação sempre buscando essa área de tecnologia e ciência e tecnologia aeroespacial. Então, nós estamos sempre buscando essa cooperação. O Brasil, a Força Aérea, está aberta a cooperar e colaborar com os nossos países vizinhos. Tivemos a participação da Força Aérea Brasileira também nesse último seminário, nesse simpósio espacial que também aconteceu nos Estados Unidos, com todas a Força Aérea Latino-Americana participando, todos convidados. Então, momento de reunir os principais líderes da área espacial do mundo, né? Foi bastante importante agora, há 2 meses atrás. Então, o Brasil, a Aeronáutica, tem procurado participar, tem recebido também a visita de outros atores desse cenário espacial, né? Recebeu o comandante do Comando do Sul dos Estados Unidos, que veio tratar também de cooperação militar, e eu coloquei essa figurinha explodida aqui. Agora estou achando que não ficou muito bom, mas não sei se dá para ver, que eu quis destacar aqui a área de parcerias no setor espacial, também um dos objetivos dessa visita, né? Então, eles visitaram aquele centro de operações espaciais que eu mostrei, já fiz o convite aqui para a doutora Tatiana, para que ela venha conhecer também, né? Eles estiveram lá conhecendo. Então, assim, nós temos parceria também com forças aéreas aqui nossos vizinhos, nossos amigos, né? Dentro desse COP, que é aquele Centro de Operações Espaciais, já recebemos militares da Força Aérea do Chile. Então, as cooperações dentro das Forças Armadas, né, feita normalmente dentro de Força Armada para Força Armada, né? A Agência Espacial faz as suas cooperações no seu nível mais elevado de Estado, e nós fazemos com as nossas co-irmãs, as nossas Forças Aéreas amigas aqui, né? E aí destaque que é essa capacidade também que a gente tem e passa e aprende com os nossos vizinhos, quando recebemos oficiais também das outras forças aéreas, estamos aprendendo também, né? É sempre voltada para monitoramento de desmatamento, desastre natural, busca e salvamento, que é uma responsabilidade da Força Aérea, vigilância de fronteiras, que temos por dever também realizar, e levantamento de dados para a agricultura. Então, parceria com a Força Aérea do Chile, foi em 2018, recebemos oficiais. A Força Aérea Colombiana também, então, realizou lá um evento sobre doutrina espacial. Nós mandamos os nossos militares para lá, não só recebemos, como também vamos buscar conhecimentos com os nossos irmãos aqui do lado. É sempre um prazer. E entre nós, das forças aéreas, particularmente, é uma facilidade muito grande de conversar, de trocar ideias. Nós não temos, né, nós não temos objetivos conflitantes aqui na América do Sul. Nossos objetivos são sempre os mesmos, de apoio a desastre, de apoio às nossas sociedades. Então, nós transitamos muito bem fardados aqui na América do Sul com os nossos irmãos vizinhos nossos aqui. Então, esse aqui é um exemplo também em agosto. Ao mesmo tempo que nós estávamos recebendo os nossos irmãos chilenos, estávamos também mandando, no mesmo mês, agosto 18, mandando também os nossos militares para se capacitarem com os nossos vizinhos aqui. A Força Aérea Peruana esteve agora aqui esse ano, também trocando ideias com o nosso chefe de Estado-Maior, né? Então, a gente tem
diversas possibilidades de cooperação na área militar, né? Aí a Cláudia tinha perguntado cooperação, imagino que ela não deva ser militar, mas ainda assim o Brasil é sempre aberto a essas cooperações. Nós temos também o nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que é um instituto muito concorrido, mas ele tem a possibilidade de oferecer curso para os nossos irmãos aqui da América Latina. Se tiverem interesse, tem um programa de intercâmbio entre governo, entre Força Aérea, que vocês têm possibilidade, se tiverem interesse, de aprofundar isso daí. E assim, as informações que eu estou trazendo para vocês são bastante recentes. Eu conversei ainda esta semana com o diretor do Centro de Operações Espaciais, que é um outro brigadeiro engenheiro da Força Aérea. Ele me disse que ainda agora, em novembro de 2021, ou seja, nós estamos no dia 18, dentro de 12 dias, nós vamos estar recebendo nossos irmãos da Força Aérea do Chile e da Força Aérea da Colômbia, para fazer também uma troca de experiência, um treinamento aqui no nosso Centro de Operações Espaciais. São o pessoal que opera o foguete, são os pilotos de foguete, né? Então, nós temos, sim, cooperações na área espacial entre as nossas Forças Armadas. E eu, dentro do tempo que a doutora Tatiana me propôs, eu prossigo para os slides finais da minha apresentação. E eu, quando estava treinando, porque eu treinava para fazer isso daqui, eu não falava slide, eu falava transparência. A próxima transparência. E a minha filha me chamou a atenção: pai, transparência, o que é isso, né? Não sabia nem o que era. Eu tive que me corrigir, graças a Deus, falei só de slides aqui. Mas, então, eu trago essa figura aqui que mostra, assim, é uma figura um pouco romântica, né? Mostra o espaço, leva-nos a reflexões até filosóficas, né? Quem somos, né? Quem sou eu na fila do pão, nesse grande cosmos que está aí, né? Para nós ficarmos nessas disputas bobas de interesses, de disputas de poder. Nós temos mais que incentivar mesmo a cooperação na área espacial, nós temos que trabalhar juntos, né? Nós temos que dividir o conhecimento, e nesse aspecto eu rendo as minhas homenagens a vocês da ILA, pelo trabalho excelente que fazem junto à nossa comunidade latino-americana, visando sempre essa cooperação, né? Não existem passageiros nessa aeronave, nessa espaçonave chamada Terra. Nós somos todos tripulantes. Todos nós estamos com um pedacinho do destino dessa nossa espaçonave na mão. E cabe a nós levarmos à frente, né, essa bandeira da paz, essa bandeira da cooperação, essa bandeira da união entre os nossos países, entre os nossos povos. E, no meu caso, como oficial general do meu país, da nossa Força Aérea, a união entre as nossas Forças Aéreas aqui do Cone Sul, né? E eu brincava com os colegas, né? Eu sou piloto, e brincava com alguns colegas quando a gente entrava quando falava de aviação, né? De avião, alguns apaixonados. E aí a gente, para brincar com eles, falava: olha, a diferença entre nós é que quando eu entro no avião, quando você entra no avião, você vira à direita e vai lá para o banco de passageiro. Eu entro no avião e viro para a esquerda e vou lá para a cabine de comando. Então, é um privilégio a gente ver o mundo por outros olhos, né? Agora, no caso da nossa espaçonave chamada Terra, eu não posso fazer essa brincadeira, porque todos nós somos tripulantes, todos nós temos nas mãos o destino da nossa espaçonave. Então, que nós tenhamos consciência do nosso papel, cada um dentro da esfera de atribuição que nós temos, seja você estudante, seja você um doutor, todos nós temos a nossa contribuição. E é para você que eu digo neste momento: nós somos todos passageiros dessa espaçonave. Vamos dar o nosso melhor para que nós possamos incrementar as nossas colaborações, as nossas parcerias em prol de um mundo mais pacífico, em prol de um mundo
melhor, em prol de um mundo melhor para os nossos descendentes. Fica aqui, então, as minhas homenagens às nossas organizadoras desse curso de Diritto e Cooperazione in Campo Spaziale. E eu tento falar italiano, que eu já não lembro mais, mas é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado, muitas gracias e grazie mille. Obrigado. Grazie a lei. Muito obrigada, Brigadeiro Pontiroli. Foi uma excelente apresentação. Vimos no chat como as pessoas, os nossos estudiosos, estão parabenizando o senhor pela apresentação. São todos realmente muito felizes. E temos já algumas perguntas, mas eu gostaria só antes, até para o senhor descansar, tomar uma aguinha, dizer que a sua apresentação, né, transmitiu uma mensagem muito importante, né, para a nossa região e que corresponde perfeitamente aos objetivos dessa nova iniciativa da ILA, né, no campo espacial, que é justamente fortalecer os nossos laços de cooperação, fortalecer, né, as oportunidades de nos conhecermos melhor, de conhecermos os nossos projetos espaciais da nossa região e de sabermos o quanto temos capacidade, perspectivas, né, positivas de realizar realmente coisas grandiosas em benefício da nossa comunidade, da nossa população, em benefício de todos, né? Como diz a grande mensagem das Nações Unidas, que ninguém seja deixado para trás. Então, esse é o nosso grande objetivo, recuperar, inclusive, na área jurídica também, né, os louros, né, como o senhor mesmo disse, nós, Brasil, Argentina, América Latina sempre esteve no Corpus desde a sua criação até hoje. E tivemos grandes juristas também, então nós estamos realmente incentivando, procurando fornecer conhecimento, sabemos que é uma área onde são poucos os cursos, né, de engenharia aeroespacial, de direito espacial em toda a América Latina. Em função disso, gostaria de dizer também que na ILA nós estamos organizando a nossa biblioteca espacial, com autores latino-americanos de direito e política espacial. Sabemos o quanto custoso são os livros, né, de direito espacial, os livros de políticas espaciais. Então, a nossa ideia é justamente possibilitar a todos os nossos irmãos latino-americanos que tenham acesso a essas informações. Afinal, informação também é poder, não é mesmo? Então, só para destacar que nós tivemos muitas perguntas sobre cooperação entre agências. Teremos, como o Brigadeiro Pontiroli bem disse, na última sessão, no dia 2 de dezembro, uma sessão com todos os presidentes das agências espaciais do Mercosul. Então, essa é muito importante. Tivemos também algumas perguntas sobre cooperação com a Itália, com a Europa. Teremos nas próximas sessões também, já na próxima terça-feira, teremos a sessão com a UNOSA, temos o Nicholas Hedman, que é o número 2 no Escritório das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, que falará de cooperação internacional, né, em nível mundial de Nações Unidas. Teremos o nosso André Rippel, que falará da sua experiência também como presidente do Corpus, é imperdível. Em seguida, na quinta, teremos, isso é a quinta sessão, terça-feira. Depois teremos na sexta sessão, que é quinta-feira, dia 25 de novembro, teremos o Marco Ferrazani, doutor Marco Ferrazani, que é o chefe da cooperação, do setor jurídico da Agência Espacial Europeia. Então, teremos a oportunidade de discutir algumas perguntas que foram feitas ao Brigadeiro e que nós podemos também aguardar as próximas sessões. Para o senhor, temos várias perguntas, Brigadeiro. Não faça pergunta difícil, hein? Pode deixar. Tivemos algumas perguntas também, como é a cooperação militar na região da América Latina com os nossos vizinhos, né? Na questão de segurança também, contra crimes organizados, né? Como que a tecnologia militar colabora também nessa área e como é a cooperação entre os países vizinhos nessa área de segurança.
Obrigado. É uma oportunidade também de esclarecer um pouco mais esses pontos, né? Às vezes, no curto tempo que nós temos para falar, a quem fez a pergunta, né? Nós temos sempre os nossos algozes, que são os coordenadores, e eles limitam bastante o nosso tempo. Então, algumas coisas têm que ficar para as perguntas. Mas, sim, nós temos uma cooperação muito importante. Como disse, né? Eu me orgulho de ser brasileiro, de ser sul-americano, porque o nosso continente realmente é um continente de paz, é um continente de colaboração, de contribuição, de coordenação entre os países. Então, desde a minha formação inicial na Academia da Força Aérea, eu tinha colegas de diversos países da América Latina, diversos países que mandam os seus oficiais para cá para serem formados aqui na Academia da Força Aérea nossa aqui. Isso aí já gera no nosso início, na nossa gênese de formação militar, a importância da cooperação. Então, tinha colegas de diversos países aqui e convivíamos todos sempre muito bem, sempre com grandes amizades. E essas amizades forjadas no início da nossa juventude, que lá se vão anos, né? Quando a gente ainda tinha cabelo, essas amizades depois elas florescem, porque esses oficiais que são formados junto com a gente, eles depois voltam para os seus países e normalmente são escolhidos os melhores. E eles acabam depois, por serem os melhores, acabam assumindo posições de mando dentro dos seus países. Isso daí facilita muito a nossa cooperação. Então, posso garantir para vocês que tem uma livre cooperação entre as nossas forças aéreas. Nós temos exercícios militares que convidamos todos os nossos parceiros para estarem conosco, participarem da organização, da execução dos exercícios. Dentro da área espacial, né, no controle dos nossos satélites, nós temos aqui dentro do COP, como eu disse, o pessoal que manobra o piloto, né? É o piloto de espaço, né? O piloto de satélite. Então, de vez em quando, tem que fazer um ajuste na órbita. Quando ele passa aqui em cima, está chegando certa derivação, tem que acionar, gastar um pouco do combustível dele, botar ele na órbita no ponto certo que a gente quer. Isso acontece com os nossos vizinhos aqui também. Quando alguns satélites dos nossos vizinhos estão passando por aqui, nós precisamos fazer alguns ajustes, eles passam o controle para a gente e nós fazemos os ajustes aqui do nosso centro de operações. E a mesma coisa, colaboração com eles também, nos ajudando também nesse controle. Então, temos sim colaboração e esses satélites são utilizados para o nosso sistema de monitoramento das fronteiras, né? Então, nós temos ilícitos que acontecem de ambos os lados, né? Não temos como negar a natureza adâmica e do pecado que se aportou sobre nós e os crimes são cometidos, sejam eles brasileiros ou sejam pelos nossos irmãos aqui do lado. E, às vezes, passam de fronteira de um lado para o outro. Mas, até aí, nós temos colaboração entre os nossos sistemas de segurança de fronteira, né? Conversando com a Força Aérea do outro lado, a Força Aérea do outro lado passando as informações para nós também. Isso é muito visível no tráfico, no controle de tráfico de drogas e também na região amazônica, né? onde os nossos radares, as nossas informações são sempre compartilhadas com os nossos irmãos. Espero ter respondido. Muito obrigada pela resposta, bem completa. E é importante saber de todas essas possibilidades de colaboração também. Nós temos o Arturo Alejandro Stanik, e queria saber se o senhor conheceu ou conhece ou teve contato com o comandante da Força Aérea Argentina, o Dr. Arnaldo Valenzuela, que é diretor de projetos do Instituto Max Planck da Alemanha e foi consultor da NASA. Se teve alguma colaboração no desenvolvimento espacial, se o Brasil também colabora com o desenvolvimento dos satélites argentinos, porque sabemos que temos algumas colaborações, né, no desenvolvimento de satélites com a Argentina. Obrigada.
Infelizmente, eu não tive o prazer, o privilégio de conhecer essa autoridade, mas eu vejo que assim a Argentina está sempre bem aquinhoada com os seus cientistas, com os seus militares que labutam na área espacial, né? Vi que o Arthur fala do comandante Arnaldo, que foi um assessor da NASA, né? Então, como é importante nós termos essas pessoas que se dispõem a ir buscar conhecimento onde está a fronteira do conhecimento, e de lá traz para os seus países. Então, assim, eu aproveito para parabenizar a Argentina pelo incremento que tem dado nas suas atividades espaciais, nas suas cooperações, né? Até recentemente, a cooperação com a Itália, que tem andado muito bem. Então, parabéns ao povo argentino, porque tem enxergado a importância do espaço para o benefício da sua própria sociedade. Seria um prazer conhecer o comandante argentino, me coloco à disposição. Nos slides meus, e a própria doutora Tatiana tem os meus contatos, nos slides tem o meu e-mail também, depois eu vou disponibilizar para a doutora Tatiana, para se alguém tiver interesse em ter uma cópia PDF da apresentação, eu passo depois para ela, mas seria um prazer, eu me coloco à disposição. Obrigada, muito obrigada. Com relação às apresentações dos nossos relatores, nós estamos recolhendo todas para depois disponibilizarmos no nosso site da ILA. Muito obrigada, brigadeira. Outra pergunta do Dr. Ian Grosner, do Brasil, ele pergunta qual a opinião do senhor em relação à necessidade de uma lei geral do espaço no Brasil, como já é realidade em vários países, como o Japão, os Estados Unidos e Luxemburgo, a Áustria e entre outros. Olha, a hora que você falou o nome do autor da pergunta, eu já fiquei com medo, porque é uma autoridade no assunto, né? Dr. Ian Grosner, meus cumprimentos, minhas homenagens ao senhor pelo trabalho excelente que faz no Brasil. Eu não conheço pessoalmente, eu conheço só de ouvir falar, mas meus cumprimentos, parabéns, acompanho o seu trabalho. E sim, a Lei Geral do Espaço eu penso que é uma necessidade. Aí eu não falo como brigadeiro, como oficial general da Força Aérea, mas falo como um estudante que sou, como um aprendiz. Acredito que traga muitos benefícios para o nosso país. Eu acho que é hora de nós focarmos o esforço em retirar os óbices e colocar avante a nossa Lei Geral do Espaço, né? Me coloco até à disposição, e aí entra um pouco da atividade que eu faço hoje. Eu tenho delegação do comandante da Aeronáutica para tratar dos assuntos parlamentares. E como fala de lei, além de ser bacharel em Direito, né, mas na minha atividade profissional que eu exerço na Força Aérea, eu lido diariamente com esses temas, né, ali no Congresso Nacional. E, assim, é um objetivo que a gente pode colocar e pode ajudar, sim, pela Força Aérea, impulsionando, buscando um consenso para que a gente consiga, ali na Casa do Povo, no Congresso Nacional, aprovar e tocar avante, ver o que pensam os nossos parlamentares, o que eles querem, né? A nossa sociedade, abrir um debate amplo sobre isso para que a gente possa executar o melhor trabalho possível, né? Eu termino, daqui a pouquinho aqui a gente termina a nossa atividade, e eu tenho já um compromisso lá no Congresso Nacional, já saio correndo daqui e vou para lá. Então, Lei Geral do Espaço é um assunto que é bastante caro para mim, e depois, se o senhor tiver interesse, podemos conversar em outros momentos, né? Me coloco à disposição aqui em Brasília para qualquer discussão que o senhor quiser fazer. Estou à disposição do senhor. Muito obrigada. Interessante também observar, brigadeiro, que aqui na ilha nós fizemos um estudo e construímos as chamadas fichas, né, arquivos de todos os países membros da ILA, que são 20 países da América Latina, mais a Itália, e fizemos nos estudos, tanto do ponto de vista tecnológico, ou científico, dos programas espaciais, institucional e também jurídico, percebemos que dos 21 países, né,
17 são membros do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, quase todos ratificaram o Tratado do Espaço, ou seja, tem um interesse muito grande de todos os países da América Latina, né, nas atividades espaciais. Mas, com relação às leis, a uma lei geral do espaço, realmente a nossa região deixa um pouco a desejar, inclusive a Itália não tem ainda uma lei geral do espaço, está em desenvolvimento também, como no Brasil e como em outros países, e é um tema interessante que em seguida podemos retomar em uma atividade específica de cooperação na área jurídica, que também é muito importante. Muito obrigada. Temos a pergunta do Juan Manuel Quilaleu. Se ele pergunta se o Brasil constrói os seus próprios microchips e processadores. Não sei se o senhor tem essa informação mais de software, me parece, né? Pois é. Se eu tivesse aqui no programa lá do Silvio Santos, eu ia chamar os universitários. Porque realmente, Juan Manuel, eu vou ficar te devendo essa pergunta. Eu imagino que não. Eu imagino que não, mas eu não sei te responder com certeza. Depois nós passaremos o e-mail, a pergunta do Juan Manuel para o senhor, com e-mail, tá bom. E aí o senhor poderá respondê-lo. Perfeito. Obrigada, muito obrigada. De perguntas, terminamos as perguntas. Temos muitos comentários agradecendo a excelente palestra do senhor, que foi muito bem explicativo, e também muitos colegas da região agradecem a possibilidade de cooperação no setor militar, que para nós também é muito importante. De maneira que agradeço imensamente, não sei se o brigadeiro queira falar algumas últimas palavras. Sim, minhas palavras são de agradecimentos. Para mim é uma experiência fantástica receber esse convite de vocês. É uma experiência fantástica mesmo, de verdade, poder falar para tanta gente assim que eu vi de outros países. É uma alegria para mim. Eu estou pronto a colaborar sempre que vocês precisarem. É um orgulho para mim poder fazer parte do grupo seleto de apresentadores que vocês convidaram. Então, é um orgulho para mim, coloco à disposição e rendo esse convite aqui, menos a minha competência e mais a amizade que vocês nutrem, que nós desenvolvemos no tempo de Roma, né? Tanto a Tatiana quanto a Flor, que estava quase aprendendo português e eu quase desaprendendo o espanhol, mas a gente dava um jeito e se ajudava ali, não é? Naquele master lá, graças a Deus. Até o nosso trabalho foi no mesmo grupo, né? Com a professora Gabriela Rigo, que é uma outra grande mestra, quem também deixa aqui registrado os meus agradecimentos. Bom, a minha palavra é de agradecimento e principalmente, eu gostaria de dirigir uma palavra aos estudantes, né? Que continuaram aqui. Eu estou vendo que temos mais de 100 ainda aí assistindo as perguntas, então é uma alegria para mim. Nós, da América do Sul, temos que nos unir, temos que nos ajudar, temos que ajudar nas nossas instituições a que essa colaboração fique cada vez mais forte, tá bom? E contem sempre com o Brasil, contem com a Força Aérea Brasileira no que vocês precisarem. Nós estamos, por índole brasileira, estamos sempre de coração aberto, sempre de braços abertos para a cooperação, para o aumento da intensidade na interação de troca de informações entre as nossas forças aéreas e entre os nossos povos. Muito obrigado mais uma vez a Ila pelo convite. Foi muito honroso para mim poder participar desse debate com vocês. Obrigado. Obrigado, senhor brigadeiro, e ressalto para todos da América do Sul que nós, o brigadeiro Pontiroli, quando foi adido da Força Aérea aqui em Roma, na nossa Embaixada do Brasil, nós organizamos o primeiro encontro, né, de cooperação espacial Brasil-Itália, com apoio da ILA, com a nossa secretária técnico-científica Florência Paoloni. Tivemos representantes da Embaixada, do Ministério das Relações Exteriores, das Nações Unidas, da Agência Espacial Brasileira, Agência Espacial Italiana,
europeia. Então, realmente, o brigadeiro marcou a sua passagem por Roma no setor espacial, e temos só a agradecer. E depois faremos no Brasil, convidando todos os colegas da América Latina, né? É verdade, né? E eu quero aqui fazer justiça que aquele seminário de cooperação Brasil, Itália, só saiu por causa dessas duas senhoras que estão aí, porque foram elas a mola propulsora daquele seminário, né? Então, muito obrigado. E aí a gente vê que não é a primeira vez que nós estamos trabalhando juntos, nós três, né? Já vem uma certa recorrência, né? Graças a Deus. Grazie mille, Ponti. Grazie. Agradeço penhoradamente o brigadeiro Reginaldo Pontiroli por essa preciosa oportunidade de aprofundar um tema ainda pouco estudado por nós civis, por enriquecer nossa manhã na América Latina e nossa tarde na Europa. Agradeço a todas as autoridades dos países do Mercosul que participaram do nosso curso, bem como as delegações dos países membros da ILA, que nos ajudaram a organizar o curso. A Recite do Mercosul pelo apoio, a nossa incansável secretária técnico-científica Florência Paoloni, a Mauro Vandali e a todos vocês, participantes do mais alto nível. Nos vemos na próxima terça-feira com a sessão As Nações Unidas e o Espaço. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Foi um prazer.